nesta trajetória, neste trabalho, onde tua palavra, Senhor, tem sido semeada, ensinada para a edificação da tua igreja, crescimento do teu povo e levarmos ao entendimento daquilo que o Senhor quer e deseja de cada um de nós. Peço ao Senhor agora que instrumentalize o teu filho, use ele além de suas limitações, concede-lhe graça, que a sua mente, ó Deus, esteja recebendo do Senhor nesta hora, para transmitir a cada um de nós aqui neste lugar, que a tua igreja esteja pronta, tenha prontidão para ouvir a tua voz e para colocar em prática aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Pai, ó Deus, como quer o Senhor nesta noite, e que nisto teu santo nome mais uma vez seja louvado e glorificado e nossas vidas edificadas. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Evangelíssimo Marcos. Meus amados, a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, no texto onde nós estamos nesta festividade, o livro de Deuteronômio, capítulo 6. Glórias a Deus. Só o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Encontraram? Amém. Vamos estar lendo então os 3 versos que estão em apreço. Eu vou estar lendo e posteriormente peço a igreja que repita. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Todos os irmãos lendo novamente esses 3 versos. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Glórias a Deus. Nós já oramos, podemos sentar. Estamos alegres, imensamente alegres, meus amados, por essa oportunidade que Deus concede a mim, concede a cada um dos irmãos que aqui se encontra. Eu quero desde já fazer menção e agradecimento à nossa liderança, à pessoa do pastor presidente, pastor Edi, está aqui, graças a Deus, sua família, os irmãos que compõem a nossa liderança, pastor Elias, pastor Marcos, pastor Luciano, também o departamento de escola bíblica dominical, a pessoa do pastor Desi, evangelista José Luiz, que assim fez o convite para estar aqui esta noite, ministrando ou pregando a palavra de Deus. Eu louvo a Deus, meus amados irmãos, por essa grande oportunidade. Só Deus é quem faz essas coisas. Outrora eu tinha pouco conhecimento, embora nascido no lar cristão, mas com pouco conhecimento, e confesso aos amados irmãos que a escola bíblica dominical, ela nos ensina a ser instruído na palavra de Deus. E através da escola bíblica dominical, através do esforço, através disso, Deus ele nos honra e nos capacita. Falar de nós mesmos
confesso que eu passei o culto todo ali, um pouco nervoso, que é normal. O pastor Elias pregou nos ensinando aqui na terça-feira, e todas as vezes, até ele, como bom ensinador, ele se sente nervoso, né, ao ministrar a palavra de Deus. Eu acho que já é um veterano, né, na palavra de Deus, mas não é, meus amados irmãos, diferente com qualquer um de nós. Sentimos pequenos, incapazes, mas sabemos, meus amados irmãos, que é Deus é que capacita. Deus é que chama, é Deus é que capacita. E nesta noite, meus amados irmãos, estou aqui debaixo da misericórdia de Deus, olhando por minhas condições, por minha força, não conseguiria estar aqui. Mas Deus seja louvado. Eu agradeço aos irmãos, a nossa liderança, por essa oportunidade a mim confiar. Sem mais delongas, irmãos, não sei como expressar, só vou expressar aquilo que sinto no coração nesse sentido, mas eu sou grato a Deus, sou grato a todos os irmãos e aos queridos que estão embaixo, orando, intercedendo, e que desde o momento que soube que eu estaria pregando a palavra de Deus, está intercedendo em meu favor. Glória seja dada para sempre, em nome de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, se porventura eu tropeçar aqui alguma palavra portuguesa, os irmãos vão me perdoando, até porque não sou formado, né, não sei falar, né, eloquentemente, mas se eu dar um tropeção aqui nas palavras, os irmãos vão me perdoando. Mas eu peço a você que receba carinhosamente. Glória a Deus! Glória a Deus! Mas é ela que nós vamos falar nesta noite, como o querido pastor falou que já está cedendo, sobre guardar ela em nosso coração. Então vamos lá para a palavra de Deus. Deuteronômio, meus amados irmãos, é um livro, o autor, os irmãos sabem que é Moisés, o autor desse livro, e o tema dele fala como renovação do concerto. Renovação do concerto. A data, abreviadamente, no ano de 1405, né, foi escrito este livro, com propósitos. E há considerações ser feitas, meus amados irmãos, dentro deste livro aqui, já também antecipado pelo pastor, falando aqui que esse título, né, vem da Septuaginta, que significa segunda lei. Então nós entendemos que o livro consiste na mensagem de despedida de Moisés, né? Moisés agora está quase que aposentando ou jubilando, passando o seu cajado a Josué. Então já quase neste meio aí, meus amados irmãos, ele volta a pregar, a ensinar o povo de Israel desta seguinte forma, podemos dizer, segunda lei aplicada no coração do povo israelita. Então, meus amados irmãos, falando desse renovo, como também já fora dito, a geração nova dos israelitas, aqueles, meus amados irmãos, que estavam crescendo no decorrer da trajetória de Israel, parte deles, meus queridos irmãos, não tinha conhecimento da Páscoa, da saída do Egito. Parte do povo, meus amados, falando, tratando da nova geração, eles não tinham conhecimento profundo desta Páscoa ou da lei outorgada por Josué no Monte Sinai. Então, meus amados irmãos, foi necessário para que Josué, ou melhor dizendo, Moisés, tecesse então esta nova etapa desta lei, ou segunda lei, ou mais uma vez afirmando a palavra de Deus nos corações da nova geração que viriam, ou que estava com eles ali naquele período. Nós vemos, meus queridos e amados irmãos, trata-se da nova geração, pois os velhos já tinham conhecimento daquilo, meus queridos irmãos, que Deus já tinha feito na vida dele.
O povo mais velho já tinha conhecimento daquilo que Deus já havia feito na vida deles, como tirando o seu povo com mão forte da terra da escravidão. E aí, meus queridos e amados irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que aí começa então a grande narratória. E temos aqui, meus amados irmãos, essas considerações a fazer. Temos, meus amados irmãos, o propósito original de Moisés ao proferir o seu discurso diante da nova geração. Nós entendemos, meus amados irmãos, que era que eles fossem instruídos na verdade, que eles permanecessem naquilo que eles tinham aprendido outrora, naquilo, meus amados irmãos, que eles tinham visto como poder, como sinais da mão de Deus no meio do seu povo. Então nós entendemos, meus amados irmãos, que foi necessário Moisés então escrever esta nova lei com o intuito, com o objetivo de infiltrar ou de inculcar na cabeça da nova geração, a fim de que elas não esquecessem das promessas, a fim de que elas não esquecessem daquilo que Deus tinha feito com mão forte em seu favor. Então, meus amados irmãos, já no primeiro capítulo, nós vemos o primeiro discurso de Moisés, falando ali, estas palavras são, e estas são as palavras que Moisés ordenou, falou a todo o povo de Israel, da além do Jordão. Nós vemos aqui em Josué, Moisés começando a falar, a discutir, a ensinar, a implicar a palavra do Senhor na vida do povo de Israel. E nós vemos, meus amados irmãos, passando pelo capítulo 2, ele começa a falar sobre algumas nações conquistadas, ou que iriam conquistar. No capítulo 3, no capítulo 4, vemos no capítulo 5, meus amados irmãos, eu tenho que correr, porque as horas não esperam. No capítulo 5, ele começa a repetir a segunda lei, ou melhor dizendo, os 10 mandamentos. Ele começa a citar, meus amados irmãos, aquilo que outrora lá atrás ele já havia ensinado, mas por necessidade, por razão grande, meus amados irmãos, alguns se desviaram sua visão, alguns, meus amados irmãos, deixaram de enxergar a grandeza de Deus, alguns, meus amados irmãos, voltaram a adorar outros deuses, a adorar deuses pagões. Mas aqui, meus queridos e amados irmãos, Moisés volta a dizer, meus irmãos, a esclarecer o povo de Israel acerca de que eles deveriam servir única e exclusivamente o único verdadeiro Deus. E é, meus amados irmãos, dessa forma que nós temos que ver a palavra de Deus nos dias atuais. É nesta forma, meus amados irmãos, que nós devemos levar a palavra de Deus com sinceridade. É dessa forma que nós devemos enxergar, meus amados irmãos, como lá na antiguidade já fora falado, desde o princípio, meus amados irmãos, nós vemos Deus exortando, Deus corrigindo o seu povo, Deus demonstrando o seu amor infinito, Deus, meus amados irmãos, demonstrando a sua bondade para com o povo. Mas o povo tem a tendência, nós como ser humano temos a tendência de esquecer muito fácil. Nós temos a tendência, meus queridos irmãos, de esquecer das promessas de Deus muito fácil. Nós temos como a tendência, meus amados irmãos, deixar de ouvir o que Deus quer falar, deixar de ouvir o que Deus tem para a minha vida, para as nossas vidas. Quantas vezes, meus queridos e amados irmãos, nós saímos da nossa casa, do nosso conforto, do nosso aconchego, para irmos até a igreja, da onde nós sabemos, para irmos até Jerusalém, para ouvirmos o que? Nada mais, nada menos do que a palavra de Deus, nada mais, nada menos do que a voz do Senhor bradando, nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus Cristo falando em nossos corações. Oh, meus queridos amados irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, dias presentes, dias difíceis, as quais, meus amados irmãos, nós deixamos, meus queridos irmãos, de ouvir o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer falar com a tua amada igreja. Então, meus queridos e amados irmãos, tempo oportuno é este, quando nós reunimos na casa do Senhor, porque desejamos ouvir a
a voz de Deus, porque desejamos ouvir o Senhor falar, porque desejamos ouvir algo da parte de Deus. E é isso que você, é isso que eu, é isso que nós, a Igreja de Cristo, está, meus irmãos, fazendo aqui nesta noite, com os olhos aflitos, com o coração dilatado, prestando atenção naquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Oh, bendito seja para sempre o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito seja para sempre o nome de Jesus. Ele vem dizer, meus amados irmãos, falando, ensinando, educando o povo, mostrando porque a geração nova não tinha ciência das verdades, não tinha conhecimento profundo das verdades. E é exatamente, meus amados irmãos, que é necessário nos dias atuais, inculcamento da palavra de Deus nas nossas mentes e posteriormente na mente da geração que virá, da geração de amanhã. É exatamente, meus amados irmãos, isso que Moisés estava preocupado, é inculcar a palavra de Deus no coração do povo de Israel, era inculcar, meus amados irmãos, a palavra, a lei do Senhor Jesus no coração daquele povo obstinado, rebelde, que não queria, meus queridos irmãos, saber da realidade, saber do privilégio, conhecer aquilo que Deus, somente Deus, poderia fazer por eles. Exatamente isso, meus amados irmãos, a preocupação. E quando, meus amados irmãos, nós vemos o texto dizendo, priorizando a palavra do Senhor, priorizando a palavra e o seu ensino, nos dias, meus amados irmãos, de hoje, é hoje que nós devemos priorizar esta verdade. Não é deixar para amanhã, não. É no dia de hoje que nós devemos priorizar ela. Para que, meus amados irmãos, através dela sendo priorizada no dia de hoje, o dia de amanhã, se Deus assim quiser, se Ele não voltar e arrebatar a sua igreja, esta geração, esses pequeninos que se encontram, estará assumindo os nossos lugares. Serão os nossos sucessores. Então essa é a nossa preocupação, meus amados irmãos. Como Moisés aqui estava preocupado com o povo, e principalmente a geração nova, porque eles não tinham conhecimento, eles não sabiam dos milagres, dos prodígios que Deus fizera em favor do seu povo. E aqui foi lido nesta noite, meus queridos irmãos, que assim, meus amados, fora feita sinais para quê? Para que quando eles vissem aquele montouro de pedra, para que eles vissem coisas desse gênero, os filhos iriam perguntar aos pais: o que é isso? O que isso significa? O que quer dizer isso? E assim, meus amados irmãos, o papel do pai é instruir e mostrar. Isso aconteceu porque Deus nos tirou da escravidão, Deus nos livrou da mão de Faraó, Deus nos resgatou com mão forte, e por isso nós reconhecemos Ele como nosso único Deus. Bendito seja para sempre o nome de Jesus Cristo. Ah, bendito seja para sempre o teu santo e eterno nome. Aleluia, bendito seja o teu santo e eterno nome. E quando, meus queridos irmãos, chegamos no capítulo 6, no texto que está aqui, meus amados, em apreço para nós, neste fim de semana, sexta, sábado e domingo, onde, meus amados, nós estaremos alimentando sobre esta palavra e priorizando ela, embutindo ela em nosso coração e preparando hoje para o dia de amanhã nossa geração alcançar ela. Oh, bendito seja para sempre o nome de Jesus. Quanto, meus amados irmãos, hoje estão perecendo. Lembro na semana passada o nosso irmão presbítero Daniel pregando aqui, ele falava sobre o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno de Jesus Cristo. E muito me chamou a atenção, meus amados irmãos, porque a palavra de Deus, ela revela, ela está pronta em prontidão para ser revelada àquele que tem o coração aberto, aquele que tem o ouvido aguçado para ouvir e entender as suas palavras. E nós entendemos, meus amados
amados irmãos, que é muito nos dias de hoje, não priorizam, não valorizam a palavra. Quando é chegada a hora da palavra, eu sei, meus amados irmãos, que isso não é de modo geral, meus amados, não, eu sei que isso não acontece, meus amados irmãos, em determinadas denominações ou igreja, mas no contexto que nós vemos nos dias atuais, meus amados, a palavra de Deus tem sido desprezada. Olha o quanto nosso pastor Elias, pregando aqui nas terça-feira, ou ensinando-nos na terça-feira, falando a respeito da palavra, quão gloriosa, meus amados irmãos, é a palavra de Deus. Por isso que nós devemos priorizar a palavra nas nossas vidas. Quantos, meus amados irmãos, não priorizam a palavra de Deus? Dá tanta vazão em outras coisas, meus queridos irmãos, e deixam a palavra como que nada, como que, meus amados irmãos, uma simples parte do culto. Mas nós conhecemos a liturgia do culto assembleando, nós temos corinho, nós temos cântico, nós temos oportunidade, mas a palavra, meus amados irmãos, ela tem primazia nas tribunas no nome de Jesus Cristo. É a palavra que tem primazia. Não há espaço, meus amados irmãos, para outra coisa, para outro entendimento, se não for a palavra de Deus em nosso meio. Não há espaço, meus amados irmãos, para outra coisa, se não for a verdade. Olha que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vai ao Pai, a Deus, senão por Ele. Ele falando dele, meus amados irmãos, como a palavra viva. O verbo se fez carne, aleluias. A palavra viva, o Logos de Deus, tanto a palavra viva, Jesus Cristo, quanto a palavra escrita. A palavra é os Logos de Deus. Bendito seja para sempre o nome de Jesus Cristo. Voltando aqui no capítulo 6, verso 1, meus amados irmãos: e estas, pois, são os mandamentos, e os estatutos e os juízos que Deus mandou, que mandou o Senhor vosso Deus, para que se vos ensinar, para que os fizesse na terra que passais a possuir, para que temas, aleluias, ao Senhor teu Deus, e guarda todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teus filhos e o filho dos teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, atentamente, que os guarde, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Aleluias, bendito seja. E quando chega, meus amados irmãos, propriamente no verso de número 4, isso chama muito a minha atenção, meus amados irmãos. Aleluias, bendito seja para sempre, quando ele disse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Aleluias. Esse trecho, meus amados irmãos, ele está contido em diversas partes, meus amados, da Bíblia. E muitos, meus queridos irmãos, defende como os judeus, aquele que é devoto, aquele, meus amados irmãos, que é devoto ao nosso Deus, único e verdadeiro Deus. Nos tempos de Jesus ainda, nas sinagogas, nós ouvíamos e ver à luz da Bíblia, que quando Jesus ia ter os escribas, aqueles ensinadores, doutores da lei, conhecedores da verdade, conhecedores da lei de Moisés, estes tais tinham por costume chamar, meus amados irmãos, o texto que era clássico daquela altura, é esta passagem aqui no verso 4 deste livro de Deuteronômio, quando, meus amados irmãos, eles chegam a dizer que é o dia, meus amados irmãos, aonde eles clamam por Deus, é o dia, meus amados irmãos, que eles clamam para a nação, é como se eles voltassem. Ouve, Israel, preste atenção. Nós temos por costume ouvir o nosso pastor Elifelete dizendo: olha para cá, não me perca de vista. Sabe o que ele está falando? Para você voltar, não é para ele, mas é para sim a palavra, é ela que está sendo exposta, é a beleza do nosso
nosso pastor, aleluia, com todo respeito, meu amado, mas é a palavra que está em apreço. Volte a sua atenção, e é isso, meus amados irmãos, que eles falam lá. Aleluia, 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 aleluia. Chamar Israel Adonai, Eloelo Adonai, aleluia. Essas são as palavras, meus queridos irmãos, citadas, e elas vão ser encontradas lá dentro, meus amados irmãos, dos filactérios, aonde, meus amados, eles tinham por costume guardar as leis, ou parte da Torá, a parte, meus amados irmãos, da lei, era inculcada na mente, e eles, como sinais, ele colocava aquela testeira. Nós vamos chegar lá, se o tempo der, como testeira em suas cabeças, e dentro daquela testeira, meus amados irmãos, continha parte do Deuteronômio, das leis do Senhor. Se continha, meus amados, ou pelo menos parte da Torá, dentro daquele coisa. Isso era para quê? Para que eles, meus amados, inteirassem da palavra, para que eles não esquecessem. E tinha que ser feito, meus amados irmãos, era uma caixinha pequenina, e as leis eram embutidas ali dentro. E tinha, meus amados irmãos, um cordel. Aquele cordel tinha que ser, ou tem que ser feito de um cordeiro limpo, um cordeiro impuro, ou melhor dizendo, imaculado. Essa é a palavra, para que eles, meus amados irmãos, enrolassem. Quando você vê isso, você vai estar assemelhando o que eu estou falando. Então eles pegavam e enrolavam na mão esquerda até na altura do coração, até na altura, como sinal de que a palavra está indo em direção ao coração, aleluia. E outra era amarrada na testa. Se você for, meus amados irmãos, lá para o livro, para o Evangelho, melhor dizendo, de Mateus capítulo 23, propriamente você vai ver Jesus falando dos escribas, dos hipócritas, dos fariseus acerca disso, meus queridos e amados irmãos. Olha que Jesus falou, o que eles fazem, olha o que eles pregam, olha, atenta para o que eles ensinam, mas não atenta para o que eles fazem, porque eles pregavam, mas viver, ele não vivia. Pregava, ensinava, mas não vivia aquilo que pregava ou aquilo que ensinava. E se você ver propriamente no verso de número 5 do capítulo 23 de Mateus, meus amados, você vai falar, você vai ver Jesus, o próprio Jesus falando, aleluias, aleluias, aleluias. E eles alargam as suas franjas, os seus filactérios, aleluias, para assim demonstrar santidade. Mas o que nós aprendemos aqui hoje, aleluias, o Deus que sonda a mente, o Deus que sonda o coração, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que tudo vê, e todas as coisas são batidas aos seus olhos. Ele conhece o que está no meu coração, o que vai no teu coração nesta noite. Se você recebe esta palavra, ou se você está rejeitando também a palavra, Deus, Ele questiona, ao quão inescutáveis são os teus juízos. Essas foram palavras ditas em hebraico, meus amados irmãos. Chamar Israel Adonai Ohelo, Israel Adonai, aleluia. Suas palavras, meus amados irmãos, era como ele estivesse falando. Volta a sua atenção. É daqui, meus amados irmãos, o ponto de partida para aqueles povos em ser instruído na palavra. E nós sempre falando do único e verdadeiro Deus, do único e verdadeiro Deus. E quando nós chegamos, meus amados irmãos, sobre amar a Deus com nossa força, com nosso entendimento, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, aí, meus amados irmãos, entramos aqui no verso de número 6. Oh, glória a Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aleluia. Eu fiz, meus amados irmãos, a divisão deste tema como priorizar a palavra. Primeiro ponto, priorizar a palavra.
priorizar? Por que devemos priorizar a palavra de Deus? Por que devemos, meus amados irmãos, priorizar aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, aquilo que Jesus Cristo deixou para nós? Ele se revelou a nós, aleluia, através de Jesus Cristo. O nosso Deus se revelou através de Jesus Cristo com uma palavra viva, com uma palavra eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra a divisa da alma e do espírito, da junta das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Que maravilha! Ela tem poder de discernir todas as coisas. Ela tem poder de discernir aquilo que vai no meu coração e que sobe no teu coração. Ela tem poder de discernir, meus amados irmãos, e é apta para nos corrigir se necessário for. Aleluia! A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela não tem como voltar vazia. Olha que eu já ouvi nesta noite, meus queridos irmãos, como a seródia, como a chuva desce, como a neve desce do céu. Isaías capítulo 55, verso 10, 11, aleluia. Nós vemos como a chuva desce do céu, como a neve desce, rega toda a terra e dá semente ao que planta e faz brotar ainda mais, meus amados irmãos. Da mesma forma, é a palavra de Deus em nossas vidas. Ela não tem como vir, meus amados irmãos, e não fazer o que apraz. Ela não tem como, meus amados irmãos, vir e não haver uma transformação genuína em nossas vidas. Ela não tem como, meus amados, vir antes apraz aquele que a enviou, o nosso verdadeiro e único Senhor nosso Deus. Aleluia! Ela tem, meus amados. Ela tem poder, meus amados. Aleluia! Ela tem poder. Aleluia! Já viu, já pensou naquele dia que você chega na igreja, quem sabe, destroçado com as coisas seculares, com as coisas desse mundo, com as coisas que nos sufocam, com as coisas terrestres? Já pensou, meus amados irmãos, aquele dia que você chega sem força, até mesmo arrastado, mas você vem, eu quero ouvir. Eu quero ouvir, eu tenho sede da palavra, eu tenho sede da verdade, eu preciso ouvir a voz de Deus. E é naquela noite que Deus escolheu, é naquele dia que Deus te chamou para falar convosco. Ela não volta lá vazia. Não é qualquer palavra, meus amados irmãos, não é qualquer evangelho que hoje nós vemos aí, aleluias, com todo respeito, meus amados irmãos. Não é qualquer evangelho, meus amados irmãos, fraco que nós vemos aí, daqueles, meus amados irmãos, que faz só a diferença quando, meus queridos irmãos, satisfaz o ego da humanidade. Quando faz efeito, meus amados irmãos, é só quando, meus queridos irmãos, passa, meus amados, a mão no lombo do indivíduo. Aleluias! A palavra que nós temos, meus amados, ela é bálsamo. Aleluias! Ela vem, aleluias, ela é a espada de dois fios. Ela tem, meus amados, e entra lá no íntimo do ser humano. Ela entra lá no íntimo, raspa a ferida e depois passa o bálsamo. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz em nosso favor. Priorizando a palavra. Guarda na sua mente, meus amados, como o nosso pastor disse aqui. Priorize a palavra. Priorize, não vai dar tempo de eu concluir aqui, meus amados, aquilo tudo que eu anotei. Aleluia, mas o que onde parar? É isso mesmo que Deus quis falar até aí. Mas eu quero dizer para vocês: priorize a palavra do Senhor. Priorize ela. Ela tem poder. Aleluia, bendito seja para sempre o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja para sempre. Quando Jesus, irmãos, bem conhece o texto, meus amados irmãos, do Evangelho de João, os irmãos bem conhecem no capítulo 17, no verso 17 propriamente, quando Jesus quase que indo para a sua crucificação, quando Jesus ali sobe para orar, para interceder, para buscar o Senhor Deus, aleluia, nós vemos, meus amados, ele orando e gemendo em prol de quem? Dos seus discípulos. Ele implora, chora agonizadamente em prol dos seus discípulos. Esse é o dever, meus amados, de cada crente, cada irmão, cada pai, cada obreiro, cada pastor, cada aquele que
eles têm, meus amados, um rebanho em seu poder, vamos dizer assim. Essa é a responsabilidade. Jesus chamou-nos a atenção falando: santifica-os, santifica-os, aleluia, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E quando, meus amados irmãos, nós vemos aqui, quando Jesus ora para a santificação do seu discípulo, nós entendemos, meus amados, que essa santificação só vai se resultar com um profundo relacionamento com Deus. Isso só vai se dar, meus amados irmãos, quando este indivíduo ou quando a igreja se relaciona com Deus. Aí, meus amados irmãos, nós ao buscarmos a santificação, meus amados irmãos, nós deixamos que de impuro, nós deixamos o pecado, nós deixamos aquilo que não agrada a Deus, nós repreendemos da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Então Jesus, meus amados, dá este exemplo para cada um de nós, para a igreja de Jesus Cristo que está hoje na face da terra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando se trata da palavra, eu volto a dizer, meus amados irmãos, é o Logos de Deus, é a palavra viva, é o próprio Jesus Cristo aqui testificando para eles, é o próprio Jesus testificando dele com uma palavra viva, e eficaz. Olha, meus amados irmãos, que a palavra chega a dizer, pois ela é viva e é eficaz. Glória a Deus. Oh, bendito é o nome de Jesus Cristo. Priorizando a palavra de Deus. E se nós voltarmos, meus amados irmãos, o texto onde está no preço, eu falei com o evangelista, falei com o pastor também, que um pouco tempo, meus amados irmãos, eu perco a voz, mas eu quero pedir a Deus para me dar graça e concluir. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Porque nós devemos priorizar, meus amados, a palavra de Deus? Porque nós devemos priorizar? Porque, meus queridos irmãos, este é o fim e propósito de Deus, que a sua palavra esteja no seu coração. Ou seja, esse é o fim e propósito de Deus. Lembre-se disso, é o fim e propósito de Deus, que a sua palavra, ela esteja no coração do teu povo, no coração da igreja. E por isso, meus amados irmãos, é o que diz: e essas palavras que hoje te ordeno estarás, meus amados irmãos, no teu coração. Se nós formos para o livro de Salmos 119, propriamente o verso 11, o que diz, meus amados irmãos? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu pecar, para eu não pecar contra ti. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos, é quando nós guardamos isso em nossos corações. É quando, meus amados irmãos, nós deixamos a palavra de Deus entrar em nosso coração. É quando, meus amados irmãos, a palavra de Deus ela tem guarida. Não foi assim que o apóstolo Paulo diz: ó Corinto, dilata, abre o teu coração. Eu vou como a pai, aleluias, um pai que ama um filho. Eu vou tratar com vocês como o pai trata de um filho. Então, ó Corinto, dilata, abre o teu coração e receba a palavra. Oh, glória a Jesus, oh, glória seja, deixa eu correr. Então a palavra, se nós voltar para o verso de número 9, nós estamos falando, meus amados irmãos, de uma geração que vem vindo. Aleluias. Então, verso de número 9, olha o que o salmista diz: como purificará o jovem o seu caminho? Aleluia, observando-o conforme a sua palavra. Aleluias, conforme o teu ensinamento. Aleluias, como purificará o jovem o seu caminho? Observando ele, observando o caminho que você está trilhando, qual caminho você está tomando, por onde você está passando. É observando-o, aleluias, é observando se esse caminho está condizendo com a verdade, é observando se este caminho está agradando a Deus, é observando se está chamando a atenção de Deus, se está fazendo com que Deus volte a sua atenção para você. Aleluias. Quando nós falamos de caminhos, no verso de número 33, olha o que diz: ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, aleluia, se os teus estatutos e guardar-te-ei até o fim. O salmista volta a falar no verso 33:
ensina-me a guardar o teu caminho. E quando fala de caminho, volta a dizer, meus amados irmãos, este testemunho que nós encontramos, ó Pai, deste livro em apreço, olha o que diz, meus amados irmãos, o caminhos aqui de Deus representa, meus queridos irmãos, o princípio e o meio pelos quais Deus se relaciona, pelos quais Deus se comunica, pelos quais Deus se revela à tua igreja, aos jovens, a mim e a você. Isso, meus amados, não há uma restrição. Isso, meus amados irmãos, não há uma restrição. Não é para aquele pregador ou para aquela pregadora, não há restrição. É para todos quantos obedecem a palavra de Deus e aplica em teu coração. Isso quer dizer, quanto mais você buscar, mais você vai receber. Quanto mais você orar, mais você vai buscar ter relacionamento com Deus. Quanto mais você buscar a face do Senhor, mais perto você vai chegar dele e vai ver, aleluia, as maravilhas que só Ele faz através do teu poder. Também das palavras, meus amados irmãos, e aqui, meus amados irmãos, quando nós vemos a palavra de Deus representando tanto a sua revelação de modo geral, como também, meus amados irmãos, mandamentos, promessa. Então o jovem, aleluia, o irmão, a igreja, as crianças, nós obreiros, a igreja de Cristo, vai, meus amados, observar no nosso caminho se está condizindo com a verdade, se está condizendo com a palavra viva, com a palavra eficaz, aquela que entra e não volta vazia, aquela que transforma o mais miserável pecador. Assim, meus amados irmãos, como eu, embora nasci no lar cristão, no lar evangélico, mas eu quero dizer, meus amados irmãos, ao achar que eu já atingi uma idade, atenção jovem, o que vou dizer, aleluias, há caminhos, aleluias, parece ser belo, ser maravilhoso, parece ser bom, mas o fim dele, aleluia, a Bíblia chega a dizer que são caminhos de morte. Então preste bem atenção. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede, aleluia, de eu estar aqui nesta noite, aleluia, porque, meus amados irmãos, embora nasci no lar cristão, meus pais evangélicos da assembleianos, aleluia, louvado seja para sempre o nome de Jesus. Meu pai tomava conta de igreja, e até determinado tempo, meus amados irmãos, eu me encontrei na presença do Senhor, ainda criança, quando perdi meu pai, quando criança ainda perdi o pai. Então, meus amados irmãos, eu achava que eu poderia andar sozinho, aleluia, houve uma necessidade de eu trabalhar. Então foi onde que eu pensei, já sou todo do meu nariz, então eu vou agora dar uns passos largos, falando um português claríssimo para nós. Agora eu vou dar um passo largo no mundo, agora eu vou conhecer os deleites deste mundo, eu vou conhecer algo neste mundo, aleluia. E isso, toma cuidado, que no seu coração não fala com você não, aleluia. E isso, meus amados irmãos, é vagarosamente, é um processo, meus amados irmãos, você vai desligando quando a palavra não surte efeito no teu coração ou no meu coração, quando a palavra não entra, meus amados irmãos. Daqui a pouco, meus amados, vamos falar do Evangelho de Lucas, que fala da palavra do semeador, aleluia, aleluia, glória seja dada. Então eu fui conhecer algumas coisas, meus amados irmãos, não é lista dizer aqui, mas eu conheci algumas coisas, aleluia. Mas eu volto a dizer, no meio desse caminho que eu percorri, pensando que era algo espetacular, pensando que era algo maravilhoso para a minha vida, engraçado que era só momentaneamente, era só nos momentos, era só quando eu estava lá, era uma alegria passageira, uma alegria transitória, costumamos a dizer assim, era algo que era só naquele momento, e passou-se as horas, acabou aquela alegria, e aí eu voltava à minha casa arrependido, e dobrava, meus amados irmãos, a minha cabeça sobre o travesseiro. Lembro até hoje, na cidade de Ipatinga, onde eu morei algum tempo, aleluia, eu voltava para casa e debruçava a minha cabeça no travesseiro, e ali eu falava com Deus, mesmo sem não ter força, mesmo, meus amados irmãos, desviado, mesmo na condição de réu, aleluia, eu estava ali para ser julgado perante Deus. Se Jesus voltasse naquela hora, aleluia, o inferno me esperava. E então, meus amados irmãos, eu ia em algumas igrejas, até aceitava Jesus, levantava minha mão, ouvia a palavra de Deus, sentia como ouvido pela palavra, pela pregação, e levantava minha mão cansada, e queria servir Jesus, mas não tinha força, aleluia. Então eu retornava novamente. Foi quando, meus amados irmãos, na cidade
cidade onde minha mãe mora, cidade de Itabira, bairro Maria de Jesus, aleluia, um pastor, aleluia, aleluia, ele vinha dos cultos, encontrava jovens, dezenas de jovens na esquina, bebendo, fazendo aquilo que não agradava a Deus, fumando, aleluia, e ele não cessava de pegar e falava: Jesus tem uma obra em suas vidas, Jesus quer salvar vocês, Jesus tem uma obra em sua vida, meus amados irmãos. E a palavra foi tendo guarita no meu coração, a palavra foi entrando na minha vida, até que um dia eu desafiei um jovem. Nós estávamos numa sala, meus amados irmãos, reunidos ali, fumando, bebendo, fazendo aquilo que Deus não gostava, curtindo o rock pesadão, daquele distorcido mesmo. E aí, meus amados, nós estávamos ali daquele jeito, ouvindo aquelas músicas. Foi como, meus amados irmãos, através de uma cassete eu estava ouvindo. Eu meto essa cassete aí para nós ouvir. E aí nós começamos a ouvir uma música lá, um hino cantado, já não lembro qual, mas um hino cantado, meus amados irmãos. Foi onde eu desafiei aquele monte de jovens, aleluia. Eu falei assim: olha, eu quero desafiar vocês aqui. Quem toca nós ir na igreja lá, daquele pastor, tal dia, aleluia. E eles, meus amados irmãos, pensou que era mentira, pensou que era brincadeira. Eu falei: eu duvido, quem topa? Eu falei: se fulano foi, eu também vou. E assim foi, meus amados, mais ou menos 8 jovens naquele dia, nós desafiamos uns aos outros e fomos, meus amados irmãos, para a igreja. Ali começou tudo, meus amados. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Nós começamos aí, através daquele desafio, pensou que não ia dar certo. Jesus. Engraçado que eu estava falando com um deles, o mais grande, e nós estávamos pensando uma coisa, irmãos, terrível. Não vale a pena dizer, as horas não andam, não ajudam. Nós estávamos pensando algo terrível para as nossas vidas. E Deus, meus amados irmãos, através desse desafio, Deus nos deu um grande livramento. Talvez eu não estaria aqui hoje se eu não estivesse preso, se eu não tivesse morto. Se eu não estivesse morto hoje, eu poderia estar, meus amados irmãos, atrás de umas grades, preso. Mas Deus entrou com providência. E nós retornamos para os pés de Deus. Da onde nós não deveríamos ter saído, melhor dizendo, eu não deveria ter saído. Da onde eu não deveria, onde o crente não deve sair. Glória a Deus. Você pode dar uma voltinha aí, meus amados, você vai lembrar de Jerusalém. Você pode dar uma voltinha por aí, ou você vai lembrar das palavras pregadas e ensinadas pelo teu pai, pelo teu pastor, pelo teu líder. Já foi testemunhado aqui, meus amados irmãos. Isso, meus amados irmãos, naquelas horas difíceis que eu me encontrava, talvez bêbado, talvez embriagado, talvez, meus amados irmãos, na condenação na condição, obrigado, de réu naquele momento, meus amados irmãos. Eu estava ali, meus amados, para descer, para perder a minha vida, mas eu ainda consegui orar: Deus tem misericórdia de mim. Isso não faz parte da minha vida, isso não faz parte da vida daquele que vai morar no céu. Então tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Então Jesus me achou, meus amados irmãos, através da tua santa glória. Então, jovem, como purificará o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus, conforme os ensinamentos, conforme aquilo que Deus tem, meus amados, reservado para mim e para você. Porque, meus amados irmãos, priorizar a palavra? Porque os cuidados do mundo estão aí para sufocar. Os cuidados do mundo estão aí. Jesus, aleluia, nos seus simples sermões estão falando, porque Jesus usava coisas simples para falar com o seu povo. E aqui Jesus, em um dos seus simples sermões, aleluia, ele falou sobre o semeador, aquele que saiu para semear, aleluia, indo junto ao caminho, aleluia, ele caiu alguma semente,
foi semeado, em seguida outras caíram em pedregais, em pedras, e outras, meus amados irmãos, em espinhos, e outras em terra boa. Aleluia, louvado seja o nome. Vocês conhecem essa palavra. Então, o que diz, meus amados irmãos? Essas palavras, essas sementes, são as palavras que outrora foram pregadas, Jesus ensinando. Aleluia, estas são as palavras, meus amados irmãos. Ajunto que caiu ao caminho, aleluia, o diabo, aleluia, fora falado aqui também nesta noite, através do louvor como o Tiago cantou. Essas, meus amados irmãos, que caíram à beira do caminho, Satanás veio e arrancou ela. Aleluia, porque esse só ouviu por um momento. Cuidado, meus queridos irmãos. Nós ouvimos a palavra de Deus aqui e chegamos ali na porta, já esquecemos ela, como que ouvintes esquecido. E isso aqui é muito sério, meus amados. A palavra de Deus é muito sério. Nós estamos porfiando para entrar no céu. Nós estamos porfiando para entrar lá na mansão celestial. É na Canaã que Moisés está falando com o seu povo, mas nós estamos esperando a Canaã celestial. Cuidado, meus amados irmãos, com os prazeres deste mundo. Não vai dar tempo, deixa eu correr aqui. Alguns caíram, meus amados irmãos. E essa, por quê? Porque não tinha, meus amados irmãos, uma terra boa, não tinha profundeza. Outros caíram no espinho, o espinho sufocou os deleites, prazeres, as coisas deste mundo, as coisas seculares, meus amados irmãos, sufocou a palavra. Por isso, meus amados irmãos, este indivíduo ouviu, amou, guardou até a palavra de Deus por um instante, mas depois, meus amados irmãos, ele deixou tudo. Por quê? Porque veio, meus amados irmãos, as coisas do mundo e vieram sufocando. Aleluia, quantas coisas tem nos sufocado, tem nos impedido de estarmos na casa do Senhor. Quantas coisas tem impedido, meus amados irmãos, nós temos um convívio com a família, de reunir nos cultos domésticos. Quantas coisas, meus amados, nós substituindo, ao invés de priorizar a palavra de Deus, nós deixamos as coisas sufocarem. É o cansaço, é a fadiga, é o que tem que fazer isso hoje. Não posso deixar para amanhã, porque amanhã é outro dia, então vou fazer hoje. Portanto, meus amados irmãos, o que está em apreço no dia de hoje é o ensino da palavra de Deus. Observe, meus amados irmãos, aquele texto que está dizendo. É hoje que nós devemos, meus amados irmãos, priorizar a palavra de Deus. Não troque, meus amados irmãos, os entretenimientos da vida. Verdade é que há muitos entretenimientos por aí, meus amados. Está recheado de entretenimientos para desviar, meus amados irmãos, o seu relacionamento com Deus, começando dos mais pequeninos e chegando até o mais velho. Tomemos cuidado, meus amados irmãos. Não deixa que Deus me guarde, me ajuda. Olha quanto eu tenho aprendido, pastor. Pastor Eferete, meus companheiros que estão aqui, olha quanto eu tenho aprendido estudando essa palavra. Sabe por quê? Eu não posso dizer como o pastor Elias disse, né? Chegar e bater no peito e dizer, eu sou eu. Eu não posso chegar e dizer, eu sou. Mas eu sei, meus amados irmãos, que só há um que pode dizer, eu sou. Aleluia. E é este, meus amados irmãos, que nos faz entender. Então, dia após dia, nós vamos aplicar a palavra. Eu já ouvi falar de Jesus. Eu já ouvi essa palavra. O irmão pregou semana passada. O irmão pregou semana retrasada. Mas, meus amados irmãos, nós devemos ouvir. Vê as coisas do mundo, meus amados irmãos, é sufocado. E observe, meus amados irmãos, que aqui o acusador, o tentador, não é eu, não é você, não é o irmão que está do teu lado, à tua direita, à tua esquerda, não é o vizinho, não, meus amados irmãos, é o próprio Satanás, é o diabo, meus amados irmãos, que vem tentar tirar a palavra que está sendo pregada no teu coração, que está sendo metida na tua cuca, que está metida no teu coração, meus amados irmãos. É o Satanás, e ele não está brincando. Aleluia. Quando o pastor está falando, ouve, igreja do Senhor Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É para guardar. Guarde a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus em essência. Guarde a palavra de Deus viva. Guarde a palavra de Deus no teu coração, para que você possa vencer os dados de Satanás. Se nós olharmos um pouco atrás, meus amados irmãos,
propriamente no capítulo 4, os outros livros, os outros evangelhos, Marcos e Mateus descreve, mas Lucas com mais apreço. Eu observo, meus amados irmãos, no verso de número 3, propriamente capítulo 4 de Lucas ainda, e disse o diabo: se tu és, olha aí, meus amados, colocando dúvida, nós aprendemos aqui também, colocando dúvida no próprio Jesus, e não foi um colega de Jesus, não foi um dos seus discípulos, não, foi o Satanás. A poder do sangue de Jesus nessa noite, todo principado caia por terra agora em nome de Jesus. Eu me achava. Se tu és o Filho de Deus, diz esta pedra que se transforma em pão. Já que Jesus usou, meus amados, o próprio texto que nós estamos aqui estudando. Oh, glória. Aleluia. Se você for lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, precisamente, ele está falando: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Satanás, você acha que falou por aí? Os irmãos conhecem? Tiago já antecipou cantando aqui o louvor. Quem prestou atenção viu do que ele estava falando, propriamente esse texto bíblico. Você acha que Satanás se ausentou, meus amados? Aleluia, ele continuou: portanto, se tu me adorares, aleluia, deixa eu voltar aqui no verso 6, e disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e glória, porque a mim foi dado, foi entregue a ele, se tão somente você prostrar e adorar-me. Aleluia. Jesus respondendo disse: vai, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor Deus. Aleluia. Propriamente no verso 13 do capítulo que estamos falando, estamos estudando. Satanás, aqui não. Aleluia. Apanhou Jesus, meus amados irmãos, e nós não estamos escapando disso. Nos guardemos, meus amados irmãos, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Aleluia. Há tantas coisas, meus amados irmãos, querendo nos sufocar, querendo nos tragar. Cuidado, meus queridos irmãos, cuidado. Aleluia. Se na palavra genuína de Jesus Cristo. Levantou-se também para Jerusalém e pôs sobre o penasco do templo, disse: se tu és, mais uma vez confundindo Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí Jesus mais uma vez deu uma taxada nele, porque está escrito: mandará aos teus, aliás, ele dizendo ainda, está escrito: mandará aos seus anjos a respeito ou acerca de ti, para que te guardem. Aleluia. E aí, meus amados irmãos, vem a resposta de Deus. Jesus respondendo, verso 12, disse: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Verso 16 do livro que estamos estudando. Aleluia. E aí, meus amados irmãos, tem uma coisa aqui no verso de número 13. Lucas revela um pouco mais aqui. Mateus e Marcos escrevem também essa mesma palavra. Mas aqui Lucas chamou a atenção e disse assim: e acabando o diabo todas as tentações, ausentou-se dele para sempre? Não. Por algum tempo. Ou seja, Satanás queria voltar. Satanás estava armando para voltar de novo. Então, por que priorizar a palavra de Deus, meus amados? Satanás foi combater Jesus através da palavra, e Jesus debateu com ele através da palavra. Jesus era meus amados irmãos, é verdade que ele era o mestre, né? Era o mestre, já pequeno. Os doutores ficavam de boca aberta quando ele começou o seu ministério a pregar, deixaram muitos de boca aberta. Então, meus amados irmãos, Satanás sabia, querendo frustrar o plano de Deus, querendo frustrar, meus amados irmãos, aquilo que Deus já havia programado para que eu e você, que nós alcançássemos a redenção, para que eu e você alcançasse a salvação por meio da palavra, por meio do ouvir e crer. Amém.
E aí, meus amados irmãos, eu ia falar aqui sobre o coração, porque guardar a palavra no coração, porque lá procede, meus amados irmãos, lá está o centro que comanda as intenções do coração, como o intelecto, como a vontade, como aqui, meus amados irmãos, segundo os estudiosos da era moderna, do atual, chega a dizer que é o cérebro que comanda, embora tenha uma partícula do cérebro que comanda as coisas para o coração ou para o corpo todo, determinando, mas, meus amados irmãos, a Bíblia, ela nos dá aval, mais ou menos, meus amados, quase 300 vezes nós vamos encontrar a palavra coração na Bíblia, aleluia. Então, meus queridos irmãos, é lá que procede todas as coisas. Salomão, meus amados irmãos, conhecedor dessa verdade, aleluia, ele escreveu: guarda o que tens, por fim, guarda o que tens, porque, meus amados irmãos, o teu coração, porque de lá procede a saída para a vida. É de lá, meus amados, que vai proceder. Porque nós vimos aqui rapidamente na Bíblia Pentecostal, depois se dá um estudo, uma estudada lá, na Bíblia Pentecostal de estudo, vai falar, meus amados irmãos, que a Bíblia refere-se como coração, este centro de atividade ou de afeição, vamos dizer assim, ou evolução para o homem. É de lá, meus amados irmãos, quando fala de intelecto, as pessoas sabem as coisas no seu coração. As pessoas olham no seu coração, meditam no seu coração, escondem a palavra de Deus no seu coração. Salmo 119 nós vimos aqui, orando no coração, nós vimos orando, mexendo só com a boca. O sacerdócio ficou até meio desapontado e falou coisas que não devia, mas ela estava orando no teu coração. No teu coração pensa, duvida no coração, confere as coisas no coração, crê no coração, e também, meus amados, canta no coração. Todas essas coisas, meus amados, procedem do coração. Então a Bíblia está relatando, falando propriamente do coração. Está falando, meus amados irmãos, para nós guardar o que nós temos no coração. Eu não posso prosseguir mais aqui, que fala também das emoções humanas. A Bíblia fala a respeito disso, meus amados irmãos, como o coração amoroso, o coração medroso, o coração corajoso, o coração rancoroso, o coração angustiado, e assim sucessivamente. Vemos também, meus amados irmãos, a vontade de estar no coração. Lembra que a Escritura também fala sobre isso, tudo isso, meus amados, com base bíblica, do coração submisso a Deus, do coração que deleita a fazer algo para Deus, do coração que se dedica a buscar a presença de Deus. Então é do coração que procede todas essas coisas. Por isso, meus amados irmãos, que a palavra do Senhor, dita propriamente aqui no livro de Deuteronômio, quando nós falamos, e estas palavras que hoje vos ordeno estarão no teu coração, para que isso, meus amados irmãos, não fuja de lá. O ponto 2, nós vamos falar de ensinar a palavra, como é precioso nós falarmos da palavra, e eu já vou encerrar. Era para falar, meus amados irmãos, sobre a geração que vem, porque uma geração vem e outra geração vai. E algumas Bíblias corrigidas dizem: pessoas nascem, pessoas morrem. Então, por que priorizarmos a palavra no dia de hoje? Por que, meus amados irmãos, priorizarmos? Porque, meus amados irmãos, a geração tem que estar preparada para o dia de amanhã, se Jesus não voltar. O presbítero Pascoal falou muito bem aqui acerca de Davi, que deixou para ensinar os seus filhos quase na sua morte. Já na sua velhice, nós vemos a história de Davi com sucesso, bom rei, bom governador, e extraordinárias obras ele fez em prol do povo de Israel, mas na sua velhice é que ele deixou para chamar a atenção. Quando, meus amados, no livro de 1 Samuel, começa, meus amados, a tecer essas verdades. Quando aí Davi entra na história, no primeiro livro de Samuel, e nós vamos entender isso lá na sua velhice, no primeiro livro dos reis de Israel. Quando, meus amados irmãos, da sua velhice, ele já velho, ele manda trazer uma moça para aquecer, porque sentia frio. E assim, meus amados irmãos, no verso propriamente número 6, se você for lá ver, nós vemos que levantou um homem, filho seu, Adonias, e este, a Bíblia fala que ele era famoso, bonito, e este, meus amados irmãos, a Bíblia chega a dizer que este que subiram ao trono, e subiram ao trono sem a vontade de Deus e sem a vontade do seu pai Davi. Aí, meus amados, a Bíblia chega a dizer, se você for lá conferir, a Bíblia chega a dizer que Davi deixou de contrariar o seu filho. Deixou, meus amados irmãos, essa palavra contrariar
no original que nós entendemos, aprendendo aqui com o pastor Elias, no original, essa palavra, meus irmãos, quer dizer deixou de disciplinar, de ensinar, de corrigir, de mostrar que é assim, é assado. Não, eu sou rei, são os meus filhos, então faz o que quiser. Então, posteriormente, já na velhice, meus amados, até na velhice, Davi enfrentou o palmeiro na sua casa. O presbítero Pascoal antecipou aqui falando disso, já na velhice. E aqui, meus amados irmãos, a Bíblia chega a dizer, se você for lá ver, vai estar falando que Davi não contrariou seu filho. É melhor você contrariar o seu filho ensinando a verdade do que, meus amados irmãos, do que você passar por uma situação como essa. Qual pai, meus amados irmãos, que vai desejar passar por ver o seu filho por uma situação dessa? Primeiro vem Absalão e quer tomar seu lugar, deseja até matar o próprio pai. Como se não bastasse, meu Deus, meus irmãos, foi uma confusão, até que mataram Absalão. E aí vem Adonias agora querendo substituí-lo, Adonias querendo ser rei. Deixou, meus amados, Davi foi um ótimo exemplo para Israel, e até nos dias de hoje ele é, mas como chefe, ele deixou, meus amados, a desejar com relação ao ensino aos seus filhos. Quando, meus amados irmãos, está vendo quando eu estava vendo o cartaz, eu estava meditando. Quantos de nós isso faz nos refletir? Quantos de nós, meus amados irmãos, que paramos e com aquela imagem ali, pai e mãe, sentado com seus filhos para ensinar. Aleluia se você faz isso, glória a Deus. Mas quantos nos dias atuais que põem a Bíblia, uma lição, algo que vai ensinar o seu filho na mão dos seus filhos? Quantos nos dias atuais? Ou nós estamos esperando a coisa virar de perna para baixo ou de cabeça para baixo para nós ter esse momento? Tanto, meus amados irmãos, o texto, o tema, como a imagem, é bem sugestivo para nós, nos dias de hoje. Amém? Então, não deixe, meus amados irmãos, a velhice para você ensinar. Ensine agora, você é jovem, entra pelo caminho da palavra e ensina. É bonito quando nós vamos apresentar. Eu apresentei meus 3 filhos ao Senhor. E o pastor fez uma promessa. Você promete, meu filho, você promete ensinar o seu filho no caminho que deve andar? Na hora eu falei, eu sei. Na hora você fala assim, né? Quero ensinar. Mas aí, meus amados irmãos, a responsabilidade está no meu ombro da minha esposa lá, de ensinar os nossos filhos. Porque eles não sabem. Eles vêm na igreja, ouvem, aprendem. Mas tem outras coisas para ocupar a mente deles. Então nós devemos educar hoje. Porque amanhã, meus amados irmãos, são eles. Se Jesus não voltar, como o pastor descia aqui, não voltar, meus amados irmãos, hoje, se Jesus não voltar nesse decorrer do tempo, os nossos filhos estão prontos. Aí nós podemos dizer, prontos estão os nossos filhos para assumir o nosso posto. E aí, meus amados irmãos, como fazer isso? Colocando como testeira. E eu disse para os irmãos antecipando, testeira na mente deles, enfiando, inculcando, cantando hino. A Bíblia em Apocalipse está dizendo, andando pelo caminho, levantando, deitando, levantando pelo caminho, ensinando, inculcando a palavra de Deus. Levantando, isso quer dizer para os pais que já têm um grande conhecimento da verdade e oculta dos seus filhos. Aí o filho está vendo alguma coisa, e isso está falando, meus amados, de deitar e andar em caminhos. É quando você vai andando, não, meu filho, isso não agrada a Deus. Não, meu filho, isso não provém de Deus. Não, meu filho, isso aqui, papai do céu não gosta. E depois você vai explicar para ele por quê. Ele vai falar, não. Quantas vezes eu já errei falando dos meus filhos? Não! Eles viram, não! Depois eu aprendi, opa, eles não sabem o significado, não. Então eu vou ensinar o significado, não. E assim, meus amados irmãos, eu estou pelejando para ensinar os nossos filhos. E Provérbios 22, 3 fala, né? Os irmãos sabem o texto de cor salteado. Ensina ao menino no caminho que deve, que não deve, ou que deve, não deve, que deve andar. Porque depois de velho eles não vão esquecer, né? Vai estar encucado. Tinha outras coisas para falar, mas agora extrapolou.
Desde já, meus amados irmãos, fica essa palavra no coração da igreja, no coração dos irmãos. Aleluia. Sei que amanhã tem mais, venha participar, que amanhã tem mais. Hoje foi só um pouquinho do início. Eu louvo a Deus e agradeço por essa oportunidade. Meus amados irmãos, só Deus para recompensar todos os irmãos que intercederam em meu favor. E com a permissão dos nossos líderes, debaixo de supervisão, preocupado porque esta palavra, meus amados irmãos, é a responsabilidade de nós transmitir sem demagogia, sem ferir a palavra, mas pregando a verdade. Amém? Essa palavra. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, evangelista José Luiz, pastor Decício, subintendente. Valorize, vamos valorizar, meus amados irmãos, este departamento. E o nosso presidente, pastor Nifelete. Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, estejam em pé, por favor. Nós vamos encerrar o nosso culto. Graças a Deus. Queremos agradecer ao Senhor nosso Deus por esta oportunidade de estarmos em sua casa e podemos louvar o seu santo e bendito nome. Louvamos a Deus pelos hinos que foram cantados, pela palavra pregada, pelo que Deus fez, realizou entre nós. Estou certo que, assim como eu, os irmãos estarão retornando para casa agradecidos ao Senhor. Deixe aqui meus agradecimentos aos irmãos. Obrigado a todos os irmãos por virem à casa do Senhor. Hoje é sexta-feira. Entendemos que os irmãos têm dificuldade para estarem aqui, mas que Deus abençoe os irmãos. Queridos, nosso trabalho começa amanhã, no decorrer do dia, para os que irão participar, às 8 horas. Mas há um pedido aqui para que reforcemos o que vem sendo dito pelo pastor Elias, e às 8 horas começa-se a aula, ou seja, não será a hora de estarmos reunidos. É preciso estar aqui já antes das 8 horas. Isto são matérias que estão programadas e nenhum dos professores ou daqueles que estarão ministrando as matérias deverão passar tempo do seu tempo para que não atrapalhe a aula do seu colega, do outro que estará ministrando, portanto, essas matérias. Eu sei que entre nós temos várias pessoas que estarão participando, portanto, irmãos, entendam, às 8 horas daremos abertura. E os irmãos procuraram organizar da seguinte forma, começando com bibliologia, que é a introdução, e é necessário, portanto, estarmos aqui para que nós tenhamos condições de assimilarmos aquilo que será ministrado a seguir. Portanto, esperamos os irmãos até às 8 horas, em nome do Senhor Jesus. Portanto, irmãos, volto a lembrar, às 8 horas começa-se a aula. Nesse trabalho é chato, sinceramente é, as pessoas entrarem quando a aula já está sendo ministrada. Se chegar após a aula, é melhor ficar lá fora, esperar a aula ser encerrada e depois entrar. Porque quando entra, chama atenção, atrapalha, causa transtorno. Portanto, se chegar às 7h20, espere às 8 horas, a aula vai ser 8h20, espere às 9h e você participa já da segunda aula. Não sei se os irmãos já orientaram em relação a isso. A irmã Silene, que está organizando essa questão, já deixou claro que quem não participar também não vai obter, pode participar depois, mas também não vai obter o seu diploma, pois nós não estamos aqui dando diploma ou certificado. Os certificados serão para as pessoas que estudaram. Não é porque o trabalho é realizado pela igreja que nós vamos levar isso como se fosse de qualquer maneira. Portanto, a primeira aula começa às 8 da manhã. Às 8 da manhã nós estaremos dando aqui, orando ao Senhor nosso Deus e já começando a nossa aula em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe assim a todos vocês em nome do Senhor nosso Deus. Eu quero agradecer, irmãos, rapidamente, pois nós já passamos do horário, ao pastor Elias pelo apoio nos dado. Nesse tempo que eu estive fora, foram cerca de 45 dias para 46, mas graças a Deus o pastor Elias atuou, nos ajudou,
Deus abençoe o senhor, pastor Elias, muito obrigado. Recebemos que a obra andou bem, que Deus continue abençoando sua vida, sua família, em nome do Senhor Jesus. Também ao pastor Marcos, sua família, que Deus abençoe pela cooperação. Ao pastor Luciano, que estava fora, mas chegou posteriormente, Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Dircínio, pastor Gladstone, nosso corpo ministerial, os irmãos que são membros, congregados, cada um de vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso muito obrigado. Depois agradeceremos novamente, mas nós estamos deixando aqui uma palavra de reconhecimento pelo apoio que os irmãos vêm nos dando na obra do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Às 7h30 o templo já estará aberto. Irmãos, o trabalho da noite começa às 19h30, às 19 horas, perdão. Oremos então. Querido Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor nesta noite por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Receba, Deus Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor por tudo que o Senhor fez aqui nesta noite, a noite de abertura, Senhor, desta festividade. O Senhor operou entre nós. Te louvamos pelos hinos que para a tua glória que foram cantados. Meu Deus, por esta palavra que foi ministrada, e estamos certos de que o Senhor mais uma vez alcançou as nossas vidas, nos edificando, nos fortalecendo, nos conscientizando e levando-nos ao entendimento de que precisamos esforçar mais para cumprirmos com o propósito do Senhor para com o nosso viver. Abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, ajude-nos em nossa tarefa, dê-nos graça para que inculquemos a tua palavra no coração, na mente de nossos filhos, dê-nos êxito nisto, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, na instrução da igreja. Precisamos tanto de ti, sabemos que sem ti nós não podemos nada. Rogamos então teu auxílio, ajuda do Senhor, permanece conosco, ó Pai, guia nossos passos e nos dê graça para correspondermos com a tua vontade. Abençoe os trabalhos que serão realizados no dia de amanhã, no culto à noite, no domingo, no final desta festividade. Que os objetivos sejam alcançados e que nisto teu santo nome seja louvado. Assim pedimos ao Senhor uma boa noite em nome de Jesus. Amém. E a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Irmãos, por favor, sem nenhum barulho, deixa eu dizer uma coisa aqui. Irmãos, por favor, acontece que eu falo coisas aqui, depois as pessoas procuram, porque não prestam atenção. Ninguém está autorizado a subir para a galeria, com exceção a quem trabalha lá. Sobem de desobediente, de negligente.